Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Ayrton. Estou com vocês aqui na disciplina de Matemática Financeira do curso de Administração da modalidade à distância da Universidade Federal do Piauí. Bom, estou gravando esse vídeo agora da nossa terceira unidade, na nossa terceira encontro presencial, que é Rendas e Empréstimos e Sistema de Amortização. Para facilitar o entendimento de vocês, a gente conseguir um melhor êxito, tanto no ganho de conhecimento de vocês, como na nossa prova também, né? Que é bom. Vamos começar? Então, rendas e empréstimos. Rendas e empréstimos, sistema de amortização. Vamos lá, rendas. Nas aplicações financeiras, o capital às vezes é pago ou recebido de uma só vez ou através de sucessivos pagamentos ou de recebimentos. Esse procedimento origina o que iremos estudar nessa unidade, que são rendas. Quando os pagamentos ou recebimentos são realizados com o objetivo de construir um capital numa data futura, tem isso que chamamos um processo de capitalização. Se, por outro lado, o objetivo dos pagamentos ou recebimentos forem de liquidar uma dívida, tem isso que chamamos de amortização. Vamos lá. Nas aplicações financeiras, o capital às vezes é pago ou recebido. Depende da lógica de quem? De quem você está analisando o fluxo de caixa, né? Da financeira, que é o credor, ela recebe, né? Do mutuário, o devedor, a pessoa que pegou um empréstimo, né? Ela está pagando. Então, ela está pagando isso daí. Então, você tem a visão. Uma pessoa está recebendo, outra pessoa está pagando. E a financeira também paga. Assim que ela, por exemplo, eu peguei um valor emprestado da financeira, peguei, vamos supor, 10 mil. No instante zero, ela paga 10 mil. E no instante 1, 2 e 3, assim por diante, ela vai começar a receber as prestações, né? Então, como você está dizendo, tem um sistema, um está pagando, outro está recebendo, e para zerar esse fluxo de caixa, né? Vamos lá. De uma só vez ou através de sucessivos pagamentos ou recebimentos, né? Exato. A pessoa pode executar o pagamento de uma só vez ou sucessivas prestações, sucessivos pagamentos. Da mesma forma, ela pode executar o recebimento também de uma só vez ou sucessivos pagamentos. Esse procedimento origina o que vamos estudar aqui de rendas. Então, na matemática financeira, a gente chama de rendas essa movimentação, né? Quando os pagamentos ou recebimentos são realizados com o objetivo de construir o capital numa data futura, tem isso que chamamos de processo de capitalização. O que seria isso? Vamos supor, eu tenho que quitar uma dívida em determinada data, ou então tenho que juntar um valor durante um ano, então, e todo mês eu vou, por exemplo, depositar uma quantia X. Então, essa quantia X, ela vai capitalizando até o prazo de um ano, entendeu? Onde eu vou ter o recurso suficiente para ou fazer aquela minha compra, ou quitar aquela minha dívida, certo? Então, quando os pagamentos ou recebimentos são realizados com o objetivo de construir capital numa data futura, tem que se chamar de processo de capitalização. E geralmente é isso, pessoal. Geralmente você tem sucessivos pagamentos ou sucessivos recebimentos para o quê? Numa data futura você gerar um montante. Vai ser essa capitalização. Se, por outro lado, o objetivo dos pagamentos ou recebimentos for liquidar uma dívida, tem que se chamar de amortização. Vamos lá. O que é que ele diferencia aqui? Capitalização, quando? Basicamente, ele pega capitalização na visão de quem? Na visão do credor. Então, os pagamentos e recebimentos são realizados com o objetivo de construir um capital na data futura. O credor, ele capitaliza. E o devedor, ele faz o quê? Ele amortiza a dívida dele. Então, ele vai amortizando com a finalidade do quê? De liquidar a dívida. Certo? Vamos lá. Definições. Rendas são conjuntos de dois ou mais pagamentos realizáveis em épocas distintas, cujo objetivo é de construir um capital ou amortizar uma dívida. Beleza. A gente viu isso aí já no slide passado, né? Que
credor, né, ou a financeira, ela capitaliza e o devedor, né, ele amortiza. Os pagamentos que podem ser prestações ou depósitos constituem o que vamos chamar do termo T. Então, esse termo Tzinho de renda, a gente vai ser o quê? Vai ser o que a gente vai chamar de prestação. Então, quando a gente tiver uma fórmulazinha, tiver esse T vai ser o valor da prestação. O número natural N é denotado, né, pelo número de termos ou pagamentos e a taxa de juros acordada. Então, NI já é familiar da gente, né, que número de termos e a taxa. Se o objetivo da renda for constituir um capital, esse capital será denominado montante da renda. Contudo, se o objetivo da renda for amortizar uma dívida, o valor dessa dívida será atual ou valor presente da renda. Vamos lá. Vamos entender isso aqui direitinho, que é bacana a gente entender, é importante. Se o objetivo da renda for constituir um capital, né, esse capital será denominado montante da renda. Então, eu quero construir um capital futuro, né? Então, vou ter que ter montante da minha renda. Contudo, se o objetivo da renda for amortizar uma dívida, então a gente vai ter o quê? O valor. A minha dívida é o quê? O valor atual ou o valor presente da renda. Né? É porque, seguinte, vamos naquele velho analogia, né? Vou pegar um empréstimo lá no banco. Peguei um empréstimo de 10 mil. 10 mil, eu, que sou devedor, é o que? Meu valor atual, o valor presente. Certo? E eu vou ter sucessivos pagamentos aí, né? Para pagar isso aí, e o banco vai receber o quê? O valor capitalizado, que vai ser o montante. Né? No final ele recebe um montantezinho. Ok? Vamos para o próximo slide. De uma maneira geral, né? De uma maneira geral, as rendas podem ser temporárias ou perpétuas, conforme o número de pagamentos seja finito ou infinito, respectivamente. Finito ou infinito, respectivamente. As rendas temporárias podem ser periódicas ou não periódicas. As rendas periódicas são aquelas que, em um intervalo de tempo entre dois pagamentos consecutivos, é constante, tipo mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc., que tem um período constante de pagamento. Caso contrário, a renda é dita não periódica. Por sua vez, as rendas temporárias e periódicas podem ser constantes ou variáveis, desde que seu pagamento sejam constantes ou não, respectivamente. Lógico. Né? Então, vamos lá. De uma maneira geral, as rendas podem ser temporárias ou perpétuas. Uma renda perpétua é o caso, por exemplo, de uma aposentadoria. A aposentadoria é uma renda perpétua. Agora, nesse caso, não entra só matemática financeira. Um exemplo que entra só matemática financeira, por exemplo, um aluguel. O valor do aluguel é calculado de acordo com a renda perpétua. Porque aquele bem que gera aquele recurso, que é o imóvel, ele sempre vai ter seu valor, né? Então, ele vai gerando um recurso eternamente, o aluguel dele. Essa analogia que eles fazem, né? Então, pagamento finito, por exemplo, no caso que a gente diz, do caso que eu já falei, do empréstimo. Eu peguei 10 mil reais com o banco, então uma hora eu vou ter que terminar de pagar, né? Então esse pagamento é finito. Não, é temporário, finito. Certo? Então, as rendas temporárias podem ser periódicas ou não periódicas. Isso aí, as rendas periódicas são aquelas que no intervalo de tempo entre dois pagamentos consecutivos é constante. Então, todo mês, todo bimestre, eu pago aquilo ali, eu recebo, todo ano. Então, tem uma certa periodicidade constante. Caso contrário, a renda é dita não periódica. Então, uma renda que você recebe um mês, aí depois de 3 meses vai receber novamente, você não tem um período certo. É uma renda não periódica. Certo? Então, vamos lá. Continuar aqui. Opa, vamos passar esse slide. De uma maneira... Tá, vamos lá. Finalmente.
As rendas temporárias, periódicas, com pagamentos constantes, podem ser post-antecipadas ou imediatas, antecipadas ou diferidas. Pessoal, vamos ter bastante atenção agora aí. Ó. Finalmente, as rendas temporárias periódicas com pagamento constante podem ser imediatas, né? Antecipadas ou diferidas. Então, eu posso ter uma renda imediata. Quando é que uma renda é imediata? Quando o primeiro pagamento é feito a partir do primeiro período, né? Então, peguei um empréstimo, né? No final do primeiro mês, ou então no início do primeiro mês após esse empréstimo, né? Então, eu vou pagar. Então, isso aí é o quê? Post-antecipado ou imediato. Certo? Então, uma renda imediata, né? As post-antecipadas, né? Post-antecipadas são os termos que são exigidos no final dos períodos. Então, no final de cada período eu pago. E a antecipada, né? A antecipada é quando? Quando eu pago no início de cada período. E uma renda diferida? Uma renda diferida são exigidos a partir de uma data futura, que não seja o primeiro período. Entendeu? Vamos supor, não, vou te prestar agora, mas tu vai pagar só a primeira parcela, tu vai pagar daqui a 3 meses, daqui a 2 meses. Então, tem uma renda diferida. Eu tenho um tempo, né? Uma determinada carência para começar a pagar. Então, quando os termos da renda ocorrem sempre no final de cada período, a renda será dita post-antecipada ou imediata. Então, quando os termos da renda ocorrem sempre no final de cada período, a renda será dita post-antecipada ou imediata. Se, entretanto, os termos da renda ocorrerem no início de cada período, a renda será dita renda antecipada. Então, vamos lá. Quando os termos da renda ocorrerem sempre no final de cada período, a renda será dita post-antecipada. Né? E, se os termos da renda ocorrerem... no entretanto, os termos da renda ocorrem no início de cada período, então a renda será dita renda antecipada. Foi o que eu falei ali anteriormente. Se você paga a primeira no ato, é uma renda post-antecipada, né? Você está pagando adiantada. A primeira ali, assim que fechou o contrato, a primeira, você já paga logo. É uma renda antecipada. Olha esse quadrinho aqui, é importante pra gente. Ó. Imediata, quando forem exigíveis a partir do primeiro período. Então, que elas podem ser post-antecipadas ou antecipadas, né? Post-antecipadas, quando os termos são exigíveis no final do período. Antecipada, os termos são exigíveis no início do período. Diferidas, se os termos forem exigidos a partir de uma data que não seja o primeiro período. Uma renda diferida, quando ela é exigida a partir de uma data que não é exigível no primeiro período. Post-antecipada ou vencida, os termos são exigíveis no fim dos períodos. Ok? Então, diferida, são exigíveis a partir de uma data que não seja o primeiro período. Então, você tem um prazo, uma carência para começar a pagar. É uma renda diferida. Também continua com a mesma visão. Post-antecipada ou vencidas. Mesmo você tendo a carência, você pode pagar, tu vai me pagar a partir do terceiro mês, mas no início do terceiro mês ou no final do terceiro mês. Se for no início, é uma post-antecipada. Se for no início, é uma antecipada. E se for no final, é uma post-antecipada. Ok? Vamos lá. Rendas post-antecipadas ou imediatas, né? O valor atual de uma renda post-antecipada, né? Então, vamos lá. O valor atual de uma renda post-antecipada corresponde à soma dos valores atuais de seus termos, calculado com desconto com custo real em determinada taxa acordada. Vamos lá mais uma vez, pessoal. A renda é post-antecipada, então é exigida no final do período. É o que a gente já vinha trabalhando mais ou menos em juros compostos, né? O valor atual de uma renda post-antecipada corresponde à soma dos valores atuais de seu termo, calculado com desconto com custo real, né? Esquematizando aqui, para N pagamentos constantes e post-antecipados iguais a T. T a gente já viu que é o
valor da prestação, né? Temos que a N ali, ó, é o nosso valor presente, certo? Ó, esse é Nzinho aqui, nosso valor presente, no instante zero, igual a... Bom, aí aqui a gente vê o fluxozinho, né? Primeiro termo, você vai pagar até, segundo termo, até o N termos, né? O resultado abaixo exibe a expressão matemática que utilizamos para calcular o valor da renda pós-antecipada com pagamentos pós-antecipados. Certo? Então, no final de cada período, você executa o pagamento. Tá? Certo? Então, o que a gente tem de fórmula aí? Ó? O valor atual, o valor presente de uma renda temporária periódica com N pagamentos constantes e pós-antecipadas iguais a T, a uma taxa de juros I é dada por a N é igual a T, abre colchetes, né? No numerador a gente tem, abre parênteses, 1 mais I elevado a N menos 1 dividido tudo por I vezes 1 mais Zinho, tudo elevado a N, né? Então, essa é a fórmula que a gente usa para o cálculo do valor atual, ou até mesmo o cálculo do valor da prestação, que é o T. Visto, se você tiver qual o valor presente, qual o valor da dívida no instante zero, né? E quiser calcular as prestações, sabendo já quanto tempo você vai pagar e qual é essa taxa de juros acordada. Vamos aqui para um exemplo. Uma loja financia um aparelho eletrodoméstico cujo preço à vista é R$ 2.690 em 10 prestações mensais, iguais, sendo que o primeiro pagamento deve ser feito um mês após a compra. Se a taxa de juros da loja é de 2% ao mês, qual o valor das prestações? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar o que ele deu. Né? Uma loja financia um aparelho eletrodoméstico cujo preço à vista é R$ 2.690. Então, isso aí é o que? Nosso valor atual da nossa dívida, R$ 2.690. É o Azinho. Né? Serão pagos o quê? Em 10 prestações mensais. Então, N é igual a 10. Sendo o primeiro pagamento feito um mês após a compra. Se é um mês após a compra, isso é um pagamento o quê, pessoal? Pós-antecipado, né? Então, eu vou sair da loja, vou levando meu produto, mas levar meu carnezinho, mas que eu daqui a um mês eu vou pagar a primeira. Certo? Se a taxa de juros na loja é 2% ao mês, qual o valor da prestação? Então, I, 2% ao mês, que é igual a 0,02. Então, como é que fica isso aqui? Ó? Vamos botar aqui. Vamos montar aqui na fórmulazinha. A gente tem que, isso aqui, pessoal, para quem está lembrado, aqui é o A, que é o valor presente, é igual a T, aí aqui, 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por I, abre parênteses, 1 mais I elevado a N. Então, a gente substituiu aqui agora os valores, né? Qual o valor presente? 2.690, igual a T, que é o valor da prestação, que é o que eu quero saber. Aí, abre colchetes, 1 mais 0,02, taxa de juros. Tudo isso elevado a 10, que é o número de períodos, menos 1, dividido por 0,02, abre parênteses, né? 1 mais 0,02, fecha parênteses, eleva a 10. Vamos lá. Fazendo essa conta bem aqui, a gente tem 1,2190, e aqui também, ó. Observe que é a mesma conta, né? Aqui, 1,02 elevado a 10, que é 1,2190 e 1,2190. Aí que eu vou subtrair de 1,2190, que eu vou multiplicar por 0,02. Vai ficar 0,2190 no numerador e no denominador vai ficar 0,02438. Fazendo essa divisão, pessoal, vai dar quanto?
8,9824. Isso é multiplicado pelo valor da prestação, que vai dar 2.690. Para saber o valor da prestação, o que é que eu faço? Eu pego esse 8,9827 e passo para o outro lado dividindo. Que vai ficar o quê? O valor da minha prestação vai ser 299,47 aproximadamente. Aproximadamente porque quando a gente fizer esses cálculos na calculadora, você vai ver que vai ter algumas outras casas decimais, mas aí já está arredondado, já está direitinho. Você pode botar esse valor aí. Pessoal, outra coisa, em prova, alguma coisa assim, não fique muito preocupado em 2 centavos para cima, 2 centavos para baixo, alguma coisa assim. Isso é questão de arredondamento do número de casas decimais que você utilizou para fazer o cálculo. Tanto nas minhas provas, né, como em qualquer outra prova, assim, seria uma extrema covardia até com vocês cobrarem a casa decimal correta. Porque você teria que trabalhar então com todas as casas decimais que o cálculo lhe proporcionaria, né? E ainda teria que aplicar direitinho a regra de arredondamento. Eu aconselho utilizar pelo menos no mínimo 4 casas decimais toda a vida. Entendeu? Pelo menos isso você já vai chegar a uma resposta bem bacana. Vamos lá. Agora, essa questão, se a gente fosse calcular na HP, pessoal, a gente teria o quê? 2.690 é o valor presente, a taxa de juros em 2% ao mês, o número de períodos em 10 meses, né? Então a gente queria o valor da prestação T, que na HP12 é o chamado o quê? O PMT. Aí aqui eu dou o passo a passo, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui, pessoal, para mostrar para vocês nela. Pronto. Vamos lá. Eu vou apagar aqui. Então, vamos lá, como é que seria na HP? Primeiro passo, né? A gente apagou a tela ali. F. Fim. Pagar os registros financeiros. Observe que fim está aqui, como é um comando em laranja, por isso que eu tenho que apertar o Fzinho primeiro, para depois apertar o fim. Qual é o nosso valor presente? Vamos lá, 2.690, né? 2.690. Lembrando que a HP12C ela trabalha com fluxo de caixa. Então, como ela trabalha com fluxo de caixa, você precisa colocar menos ou mais para registrar entradas e saídas. Então, calculando na visão da financeira, 2.690 foi negativo. Ela pagou isso aí pelo produto, né? Então, CHS é o valor presente, é o que saiu do caixa dela. Qual é o período que ele tem para pagar a dívida? São 10 meses, né, pessoal? 10N, ó. 10 meses e a taxa é 2I. Então, 2% ao mês. I. Vamos lá. Pessoal, isso aqui não é obrigatório, mas eu gosto de fazer o quê? Botar 0, valor futuro. Quer dizer o quê? Que a dívida vai ser toda paga antes até completar, até o final dos 10 meses, né? É bom colocar, mesmo a gente apertando F-Fin, é bom colocar para não ter nenhuma dificuldade, que eu já vi algumas vezes cálculo que saiu um pouco errado por causa disso. Então, PMT, ó, PMT é o valor da prestação, tá aqui, ó, deu 299,468, então arredondando vai dar 47. Que é justamente o que a gente tem aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Então, vamos lá para o próximo exemplo. Vamos lá. Pronto. Foi. Vamos lá. Segundo exemplo. Um objeto de valor cujo preço à vista é R$12.000 é vendido em 12 prestações mensais iguais, onde o primeiro pagamento é feito no ato da compra.
Se os juros de mercado são de 2,5% ao mês, qual deve ser o valor das prestações? Então, vamos lá, pessoal. Um objeto cujo valor à vista é R$12.000 é vendido em 12 prestações, né? Mensais iguais, onde a primeira é feita no ato da compra. Pessoal, isso é muito importante. A primeira é feita no ato da compra. Se isso quer dizer que a primeira é feita no ato da compra, isso aqui é o quê? Uma prestação antecipada. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso, apesar de haver pagamento no início da transação, a fórmula do teorema anterior ainda pode ser utilizada sem maiores problemas. Para tal, basta adicionarmos ao primeiro pagamento o valor anual, atual, quer dizer, dos 11 pagamentos posteriores. De fato. Vamos ver, entender aí. Ó. O que é que ele pega? Ele pegou a fórmula que a gente tinha aqui de rendas, né? Ó, essa mesma fórmulazinha aqui, ó. Valor da prestação é igual a T, 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I mais 1, dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, né? Ele pega essa fórmula agora essa fórmula aqui é porque com pagamento no final, no último período, né? O que é que ele faz? Eu não pago a primeira no ato, então, querendo ou não, a primeira é paga à vista. Certo? Então, a primeira é paga aqui à vista. Então, eu não estou nem devendo o valor da primeira. Certo? Então, é A igual a T, o valor da prestação, mais T elevado a 1 mais I elevado a N. Professor, por que o N aqui é 11, não mais 12? Né? Não são 12 meses aqui, ó, vendido 12 prestações mensais, são 12 meses. Agora é o seguinte, a primeira eu não paguei à vista, é correto incidir juros sobre uma parcela que eu pago à vista? Então, se a primeira eu paguei à vista, só vai incidir juros nas outras 11. Então, por isso que aí fica 11, certo? Você sempre subtrai 1, porque a primeira foi paga à vista. Mais I elevado a 11 menos 1, dividido por I mais 1 mais I elevado a 11. Agora, substituindo os valores fornecidos no enunciado da questão, da fórmula temos. Qual o valor do bem à vista? R$12.000 igual a T mais T. Aí tudo multiplicado por 1 mais 1,025. Por quê? É 2,5, né? A taxa de juros ao mês, elevado a 11 menos 1, dividido por 0,025, vezes 1 mais 0,025 elevado a 11. Ok? Vamos continuar aqui. Então, fazendo aqueles cálculos, né? Fica 1,3121 menos 1 vezes 0,025 vezes 1,3121. Subtraindo, né? 0,3121, né? 1,3121 menos 1, 0,3121. 0,025 vezes 1,3121 dá 0,0328025. Ok? Essa divisão aqui a gente faz 0,3121 dividido por 0,0328025 vai dar o quê? 9,5145. Então, esse é o valor. Esse valor fica multiplicado por T, ó, aqui, ó, somado mais T. Então, T mais 9,2145T é igual a 12.000. T mais 9,51 de T vai ser 10,5145 de T, igual a 12.000. Você vai pegar agora esse 10,5145 de T, passar dividindo 12.000. Então, 12.000 dividido por 10,5145 é igual a 1.141,30. Portanto, o valor da prestação, né, fica de 1.141,30 centavos. Então, esse é o valor que você vai pagar para adquirir esse bem, pago em 11 prestações mensais antecipadas. Ok?
Vamos ver, pessoal, como é que seria na HP. Certo? Na HP, a gente tem valor presente, 12.000. O número de meses, não o número de períodos, 12 meses, com o primeiro pagamento antecipado. Qual a taxa de juros? 1,5 ao mês, né? Agora tem uma observação aí, ó. Para realizarmos o cálculo na HP12C, temos que utilizar a função begin, que significa começo em inglês. Isso porque o primeiro pagamento é no instante zero. Entendeu, pessoal? O primeiro pagamento, o primeiro pagamento não é à vista. Então, são 12 prestações, mas iniciando a primeira no ato. Então, quando eu boto begin, a calculadora vai entender que a primeira vai ser, ó, no ato da compra. Por isso vem o passo a passo aqui, ó. G begin, porque ó, begin é em azul. Deixa eu mostrar aqui para vocês na calculadora. Vou apagar aqui, ó. Begin está aqui, ó, abaixo do 7. Não é uma função que está em azul? Tá. Então, se ela está em azul, para eu acionar ela, eu tenho que botar G e apertar o 7. Ó. Begin. Pronto. Aí ele vai ficar aqui na calculadora begin. Então, ela está no modo begin. Se ela está no modo begin, tudo que ela vai calcular que o pagamento da prestação é no início. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Qual é o valor do bem? 12.000. 12.000 CHS PV, né? São quantos? São 12 meses, né? Mas, professor, como a gente fez no modo algébrico, a gente não botou 11? Foi. Agora, e por que na calculadora a gente está colocando 12? É o seguinte, a gente coloca 12, porque lá a gente não acrescentou um tzinho a mais na fórmula e botou 11. Aqui a gente não... Aqui, a forma que a gente acrescenta uma prestação a mais é colocar o valor normal, 12. Só que para dizer que a primeira no ato da compra, a gente bota nesse modo begin. Mas aí continua 12. Qual é o valor da taxa de juros? 2,5, né, pessoal? É 2,5. Taxa de juros. 2,5. E, mais uma vez, eu gosto de colocar toda a vida zero. Valor futuro, né? E vamos agora calcular a prestação, que é o PMT aqui, ó. 1.141,31. Certo? Então, vamos lá. Aqui tem um passo a passo para vocês, que vocês podem olhar direitinho, né? E a gente chegou no valor da prestação, né, que é o mesmo aqui, né? Só questão de arredondamento, 0,30, ali foi 31, mas tranquilo. Podemos continuar, pessoal? Vamos agora para montante de uma renda postecipada. O montante de uma renda postecipada ocorre a soma dos montantes de seus termos calculados a uma determinada taxa acordada. Esquematizando um pouco. Então, mesma coisa, só que agora ele quer saber qual é o montante, né? Ó, eu pago a primeira prestação no instante 1, segundo no instante 2, 3, assim por diante até o instante N, né? E qual é o montante aqui? Vai ser essa fórmula aqui, ó, a fórmula do montante. MT é igual a T, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Então, o montante de uma renda temporária periódica com N pagamentos constantes e postecipados igual a T a uma taxa de juros I é dado. Então, o montante é igual ao valor da prestação vezes 1 mais I elevado a N menos 1 no numerador dividido por a I, que é a taxa de juros. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Toda vida quando a gente faz um exemplozinho fica um negócio mais claro, né? Então, uma pessoa deposita em um banco, no fim de cada mês, a importância de R$500.
quanto essa pessoa possuirá no final de um ano, admitindo que a taxa de mercado seja 2% ao mês. Então, vamos lá. O que eu quero ver aqui? Todo mês, vou botar lá, R$500, R$500, R$500. Quero saber quanto essa pessoa vai possuir no final de um ano, admitindo que a taxa de mercado 2% ao mês, né? Então, vamos lá. Esse investimento tá bacana, mas 2% ao mês, então tá bom. A N, né, a fórmula, é igual a N é o quê? A fórmula do valor presente é igual a T, 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, né? Essa fórmulazinha aqui. A N, como eu estou dizendo, é o valor presente, né? E o MT é o montante, é o valor futuro. Então, eu quero calcular aqui, ó, o valor disso aqui seria o quê? Esses R$500, né, dessa pessoa capitalizada todo mês, os 12%, né, o final de 2% ao mês, no final de um ano. Vamos lá. Então, o valor do montante após o último depósito, o qual ocorre no final do 12º mês, utilizando a fórmula para o cálculo do montante, apresentada no último teorema. Então, ó, montante é igual ao valor da prestação T, 1 mais a I, elevado a 12, né, que é o número de períodos, menos 1 dividido por I. 1 mais 0,02 elevado a 12 vai ficar 1,26824. A gente vai subtrair de 1, dividir aqui, vamos ver. Então, 0,26824 dividido por 0,02 fica 13,412, multiplicando por 500 fica 6.706. Então, essa pessoa depositou R$500 todo mês, teve um retorno de 2% ao mês, né, retorno de taxa de juros, logo, ela teve no final 6.706. É o montante que ela obteve. Certo? Então, vamos lá. Observem aqui, pessoal, que o trabalho maior é a gente identificar o que é que vai fazer. Depois é só aplicar fórmula e cálculo, né? Então, ele já disse na questão, a pessoa deposita no banco, no fim de cada mês, uma importância de R$500. Quanto a pessoa possuirá no final de um ano, admitindo que a taxa de mercado é 2%. Então, ela quer saber, se é no final, ela quer saber qual é o valor que a pessoa vai ter no final, pessoal, é montante. Se a pessoa... Então, ela deu o valor da prestação, que é o quanto ela está pagando todo mês, R$500, né? Deu a taxa, deu o período e está perguntando o montante. Então, ó, anotou tudo, ó, qual é a forma que você vai usar? Essa daqui. Certo? Então, a gente observou que ele tem 6.706 no final do período, né? Essa daqui. Vamos fazer isso aqui pela HP, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês pela HP como é que ficaria também, né? Vamos apagar. Ó, um detalhezinho aqui, ó. Tá beguinho aqui ainda. Se eu não alterar, se eu fizer o cálculo com esse beguinho aqui, ele vai calcular com o primeiro pagamento no início. É o caso da nossa questão aqui. Né? Vamos ver aqui, ó. Não, é no final de cada mês. Então, se é no final de cada mês, a gente tem que voltar para o modo end. Então, eu vou aqui G, end. Muito cuidado quando vocês fizerem a questão com begin. Se não alterar depois para o end, vocês vão fazer as questões todas erradas. Certo? Então, muito cuidado com isso. Sempre que utilizar o begin, depois você volta para o end, né, que é no final. Então, vai ser G, end aqui no final, ok? Vamos lá. F, fim, toda vida para pagar os registros financeiros, né? Ele disse que o valor quanto é? R$500, CHS, PNT. É o que eu vou todo mês pagar isso aí. Durante quanto tempo? Durante um ano. Então, 12 meses. E qual é a minha taxa de juros? Ó, 2% ao mês. Então, 2 e
Meu valor presente, no instante zero, era zero. Não tinha nada na conta. Mas todo final do mês eu estava botando R$ 500. Então, e meu valor futuro vai ser quanto? Aí, ó, 6.706,04 aqui, né? Que dá, ó, 6.706, aproximadamente o mesmo valor, né? Ok? Vocês viram como a gente faz na HP, né? Observem, relembrem, toda vida que vocês botarem no modo Begin, acabou de fazer a questão, tá aqui no modo Begin, volta para o End, né? Ok? Vamos lá, continuar aqui. Bom, pessoal, continuando. Então, vamos lá. Rendas antecipadas. Rendas antecipadas, como a gente já viu, antecipada quando é exigido logo no início do período, né? Então, como foi dito anteriormente, as rendas antecipadas são aquelas em que seus termos ocorrem no início de cada período. Portanto, as formas do cálculo do valor atual e do montante de rendas antecipadas decorrem das formas inteiramente análogas ao procedimento adotado para a obtenção das formas expressas nas rendas pós-antecipadas. Pessoal, como a gente já viu até, ó, a gente fez uma questão já de rendas antecipadas com a fórmula da pós-antecipada. A gente só fez, qual foi a substituição só? A gente só pegou o T, colocou um Tzinho, né, na frente e diminuiu o número de períodos, né? Vocês estão lembrados? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê a questão? Não parece. Opa. Ó, aqui, ó. Nessa daqui que o objeto, né, é feito no ato da compra. Aí, como ele é feito no ato da compra, era 12 meses, a gente pegou, botou uma prestação aqui, T mais T, e botou N11, né? Que ficou uma prestação à vista. Então, da mesma forma, fica análogo, né? E agora, eu vou mostrar para vocês outra maneira, né, de se fazer. Né? Ó, o esquema do fluxo de caixa, ó, é dessa forma aí, ó. O valor atual da renda antecipada, ó. Tu paga a primeira aqui, ó, já no instante zero. Né? E a do N, tu paga no final do N menos 1, né? Aqui, ó. Certo? Então, fluxo de caixa do montante da renda, né? Ó, aqui é o montante aqui, ó, no instante N, você vai ter um montante. Vamos aqui. Olha como é que fica. O valor atual, né, o valor presente, o montante da renda temporária periódica com N pagamentos constantes e antecipados igual a T, a uma taxa de juros I, são datados respectivamente por a N, que é o valor presente, é igual a T, o valor da prestação, 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I 1 mais I elevado a N, multiplicado por 1 mais I. Pessoal, isso aqui, esse 1 mais I é só para você o quê? Descapitalizar o primeiro Tzinho, né, daquela fórmula anterior. Observe que se a gente fizer pela fórmula anterior, a gente pegar aquela questão que a gente fez com T e fizer pela essa fórmula. Sim, pessoal. Então, a questão passada, se a gente fizer por essa fórmula aí, a gente também vai obter o mesmo resultado. Certo? Então, você tem aí a opção, quando quiser calcular a prestação ou o valor presente, né, de uma renda antecipada, né, calcular por essas duas formas. Né? E o montante, né, a gente tem essa fórmula aí, T, né, a cochetes 1 mais I elevado a N, né, menos 1, tudo dividido por 1, por I, quer dizer, vezes 1 mais I. Vamos ver aqui
uma questãozinha para a gente ficar mais claro os teoremas, as fórmulas, os conteúdos. Quanto se deve depositar? Quanto se deve depositar no início de cada mês numa instituição financeira que paga 1,5% ao mês para constituir um capital de 8.500 no final de um ano? Então, pessoal, o que é que ele quer saber nessa questão? Quanto se deve depositar no início de cada mês, né? O valor depositado no início de cada mês é o quê? É a prestação, é o PMT, não é isso? Numa instituição financeira que paga 1,5% ao mês, 1,5% é a minha taxa, é o izinho, para constituir um capital de 8.500 no final de um ano e meio. 8.500, pessoal, é o quê? É o nosso montante, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Agora estamos interessados em determinar o montante de uma renda antecipada composta de 18 termos mensais em um ano e meio. Substituindo os dados da questão na fórmula para o cálculo do valor de cada termo, temos. Vamos lá. Vamos lá. Substituindo, a gente bota lá. Peguei qual fórmula lá, pessoal? A fórmula do montante, né? Ele não me deu o montante? Vamos pegar essa fórmula. Aqui, ó. Montante é igual a valor da prestação, abre colchetes, 1 mais a taxa de juros elevado a n menos 1, tudo dividido pela taxa de juros, fecha colchetes, multiplica por 1 mais i. Então, vamos lá. Montante, 8.500, valor da prestação, que a gente quer saber, o Tzinho, 1 mais 0,015, 18. Ele disse que é um ano e meio. Um ano são 12 meses, mais meio ano mais 6, 12 mais 6, 18. Menos 1 dividido pela taxa de juros, né? 1 mais 0,015, multiplicando aqui. Fazendo essa conta aqui de cima, 1 mais 0,015 elevado a 18, eu tenho 1,37134. Subtraio de 1, dividido por 0,015. Ok, 0,374 dividido por 0,015. Então, fazendo essa divisão aqui, eu tenho esse número aqui, 20,48933, multiplica por 1,015, vou ter 20,7966. Então, esse termo 20,7966 está multiplicado pelo valor da prestação, que vai dar 8.500. Vou passar esse 20 dividindo por outro lado, né, 8.500, vai ficar T é igual a 8.500 dividido por 20, 799,667, que é igual aproximadamente, né, 408,72. Então, pessoal, o valor que devemos depositar, né, durante 18 meses para obter um montante de 8.500 com uma taxa de juros de 1,5 ao mês, esse valor é 408,72 centavos. Então, depositando 408,72 centavos durante um ano e meio, 18 meses, a uma taxa de 2,5, né, a gente obtém um montante de 8.500. Não, taxa de 1,5, desculpa, pessoal. Então, mais uma vez, repetindo. Depositando 408,72 centavos durante um ano e meio, 18 meses, uma taxa de 1,5 ao mês, a gente vai ter um montante de 8.500. Isso feito os pagamentos no início de cada período. Vamos fazer essa conta pela HP, pessoal. Olha aqui, ó. Para calcular na HP, temos montante 8.500, é o quê? Meu valor futuro, né, meu montante. E 1,5 ao mês, N, 18 meses, né, um ano e meio, são 12 meses mais 6, dá 18 meses, ok? T é o valor da prestação, que na HP a gente já viu, que é o PMT. Observe que ele fala que devemos depositar no início de cada mês. Então, vou utilizar o modo begin.
modo Begin é isso cada mês. Assim, ó, G, Begin, F, FIM, 8.500, CHS, né? Valor futuro, 0 PV, 1,5 I, 18 PMT. Deixa eu mostrar, fazer aqui para vocês na HP. Vamos aqui, ó. Paga aqui. Paga os valores financeiros, vamos lá. Eu faço cada pagamento no início, né? Então, G, Begin. Iniciou aqui, ó, Begin. Vamos lá. 8.500. Esse aqui é meu valor futuro, vai ser meu montante. Meu valor futuro. O período que eu vou aplicar são 18 meses. A minha taxa é 1,5. Correto? Correto. 5i. Meu valor presente, eu não tinha nada na conta até começar a aplicar. Então, boto o valor presente 0 aqui e vamos lá calcular o PMT. 408,718, então, arredondando, 408,72. Né? Então, pronto. Chegamos à mesma resposta aqui, ó, 408,72, fazendo pela HP. Lembrando que na nossa prova, né, você pode optar por fazer qualquer um dos dois cálculos, ou pela HP ou pelo modo algébrico. Desde que, escolhendo fazer pela HP, você tem que escrever isso aqui, ó, passo a passo, que foi que eu digitei na HP. Certo? Vamos lá. Rendas diferidas. O que é uma renda diferida, pessoal? Uma renda dir-se-á diferida de M períodos se o vencimento do primeiro termo ocorrer no final de M mais 1 períodos. E se a renda possui N termos, o vencimento do seu último termo dá-se o fim de M mais N períodos. Né? Dessa forma, a renda diferida corresponde a uma renda postecipada, né, que tem um prazo de carência entre o valor atual e o início dos pagamentos. Pessoal, traduzindo esse MN, tudo aqui, o que diz? Uma renda diferida de M períodos, se o vencimento do primeiro termo ocorrer no final de M mais 1. O que é esse M, pessoal? Esse M é o prazo de carência, ou prazo de diferimento. Certo? Então, vamos supor, eu pego um empréstimo no banco, né, cuja primeira parcela eu vou pagar em parcelas mensais, porém a primeira parcela eu só pago daqui a um ano. Então, esse M aí é 12, porque eu tenho 12 meses de diferimento, 12 meses de carência. Certo? E o número de M vai ser depois do período dos 12 primeiros meses. Quantas parcelas eu vou pagar? Vou pagar em 12, vamos supor. Então, esse N aqui também vai ser 12 nesse caso. Mas aí, o meu último termo se dá o quê? 12 mais 12. Porque se dá depois de 2 anos, no final de 2 anos, depois de 24 meses. Os primeiros M meses foram de diferimento, de carência, e os outros N períodos foram os períodos que ocorreram os pagamentos. Ficou mais claro assim? Vamos ver aqui, ó, no fluxo de caixazinho, ó. Apresentação gráfica, ó. Aqui eu fiquei até esse instante, ó, 1, 2, 3, 4, até o instante M aqui, sem pagar nada. Foi meu período de carência. A partir daqui, eu começo a pagar as prestações, ó. 1, 2, até o período N. Certo? Então, as rendas diferidas envolvem apenas cálculos relacionados ao valor atual, pois o montante de uma renda diferida nada mais é do que o montante de uma renda imediata, devido ao fato de que não existirem pagamentos nem capitalizações durante o prazo de diferimento ou carência. Né? Então, esse prazo aqui você não tem nenhum pagamento, então mas vai ter o acúmulo de capital, vai ter os juros incidindo aqui. Então, quando você contrai uma dívida com carência,
você só vai ter um prazo maior para pagar, vai. Mas os juros desse prazo vão ser cobrados. Ele não vai lhe abonar esses juros, não. Então aqui, ó, ele está capitalizando esses juros aqui. E aqui, quando você chegar nesse período aqui do final da carência, ele vai pegar esse valor e distribuir pelo número de parcelas que você tem a pagar. Vamos lá. Valor atual de uma renda diferida. O valor atual da renda diferida, né, na prática, é calculado em duas etapas. Inicialmente, calcula-se o valor atual A1 na nota focal M da renda N termos pós-antecipados, né? Ó, vamos aqui para o fluxo de caixa. Ele calcula, primeiro você tem que calcular, se você tiver as prestações, você vai calcular esse valor desse Azinho aqui, e com base nesse valor desse Azinho com as prestações, você calcula esse AN, que é capitalizado aqui. Aqui vai ser um desconto composto, né, de M períodos. Observa aqui, o A1. O A1 é justamente, ó, ele faz o valor presente, ó, de uma renda pós-antecipada, né? É a fórmula de uma renda pós-antecipada. Quando eu descobri o valor do A1, aí, ó, eu calculo aqui, ó, é a fórmula do desconto composto. Ó, depois de calcular o valor atual, A na data focal 0 do montante A1. Portanto, a fórmula resultante que utilizaremos para o cálculo do valor atual de uma renda diferida de M períodos possui N termos pós-antecipados, né? Uma prestação pós-antecipados numa prestação T, a uma taxa I, que você pode colocar, ó, nessa fórmula aqui, que é justamente nada mais, nada menos do que a junção das duas, né? A igual a T sobre 1 mais I elevado a M, abre colchetes, 1 mais I elevado a N, menos 1, divide por I, mais 1 mais I elevado a N. Pessoal, eu particularmente prefiro fazer em duas etapas. Eu prefiro primeiro calcular esse A1zinho aqui, com base nesse A1zinho, substituir aqui nessa fórmula e calcular o A. Mas aqui já está direto, quem preferir utilizar qualquer uma das fórmulas é válida, né? O que é mais importante é você saber desenhar a questão, quando eu falo saber desenhar a questão, é saber desenhar esse fluxozinho de caixa aqui, saber o que é que se passa, né? E saber como é que você vai, o que é que você tem que fazer daqui para cá, né? Daqui para cá, cada passozinho desse. Se você sabe isso aí, você vai ver que você tem N fórmulas para fazer. Pode utilizar essa fórmula, pode fazer em duas etapas, pode fazer pela HP, a forma que ficar melhor, pro seu entendimento. Vamos fazer a questão para ficar mais claro? Um empréstimo equivalente a 35 mil será amortizado em 12 prestações trimestrais com 2 anos de carência. Nessa condição, calcule o valor das prestações a taxa de 2,5 ao trimestre. Vamos lá, pessoal. Então, o empréstimo equivalente a 35 mil reais. Então, 35 mil reais é meu valor presente no instante zero, que eu estou pegando o empréstimo. É o A. 35 mil reais. Qual é o meu prazo de carência? 2 anos. Só que a capitalização, pessoal, ela está ao trimestre. Então, eu vou trocar esses 2 anos por quê? Por 8 trimestres, para ficar na mesma unidade da capitalização. Ok? Então, eu tenho um N, que é o número de prestações que eu vou ter que pagar, são 12 prestações trimestralmente, né? Então são 12 trimestres, a uma taxa de 2,5 ao trimestre. Então, aqui eu já calculei direto na HP, certo? Mas a gente poderia... Vamos fazer primeiro esse cálculo aqui na HP, e depois eu vou mostrar para vocês os cálculos sem ser na HP.
também. Vamos lá. Ó, a gente faz aqui também em duas partes, né? Eu pego 35 mil é meu valor presente. Minha taxa, 2,5, são 12 meses, né? 12 trimestres, desculpa, de carência. Opa, 8 trimestres de carência, né? Eu vou pagar em 12 prestações trimestrais. Eu quero saber qual o valor da minha prestação. Então, vamos primeiro também. Deixa eu desenhar aqui esse fluxo de caixa para vocês, pessoal. Para vocês entenderem o que está sendo feito aqui. Meu Deus do céu. O PowerPoint, o Office, ele gosta de... Na hora que você mais precisa, ele dá uma travadinha, né? Pronto. Vamos aqui, pessoal, desenhar esse fluxo de caixa aqui para vocês. Então, continuando aqui, ó. Aqui eu vou ter então, vamos lá. Aqui no meu instante zero, aqui no meu instante zero, aqui, que é o meu instante zero, é onde eu vou contrair minha dívida. Eu vou contrair uma dívida de quê? De 35 mil. Então, eu vou receber 35 mil, certo? Esses 35 mil, eu vou ter uma carência de quantos períodos? Eu vou ter uma carência de 2 anos, que são 8 trimestres, né? Então, eu vou passar o instante 1, o 2, o 3, 4, 5, né? 6, 7, pronto. Então, vai passar esses períodos todos aqui, ó. E eu não vou pagar nada. Aí depois do 8º período, né, que eu vou começar a pagar. Vou pagar aqui uma prestação T, que eu não sei ainda qual é o valor dessa prestação. E aqui, pessoal, vai ser o meu primeiro período de pagamento, meu primeiro trimestre, que eu vou passar quantos trimestres pagando? 12 trimestres, né?
eu vou ficar 2, período 1, período 2 e assim por diante. Eu vou ficar pagando isso aqui até o 12. Então, o que, é que a gente vai fazer? O que é que ele deu na questão? O valor presente, os 35 mil, os 12 meses, e quer saber qual é o valor da prestação. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular vai ser os 35 mil até chegar bem aqui, desse instante 8, que é o final da carência, que vai ser o instante 0 para os pagamentos, pessoal. Então, esses 35 mil aqui, depois de 8 trimestres de carência, será que eles valem às vezes 35 mil? Não, claro que não. Então vamos calcular. Ó, aqui tem um passo a passo que eu fiz, né? FFIM, 35 mil, CHS, que é o valor presente, 2,5 e 8N, qual é o meu valor futuro? Deixa eu fazer aqui com vocês na calculadora. Observe que está no modo Begin, mas esse aqui, ó, não é... Cadê? Ele não diz que eu vou pagar no final, no início. Então, se ele não diz que eu vou pagar no início, a gente considera que vai pagar no final. Então, G, end. Ok? F, fim, 35 mil, CHS, PV, é o valor presente. Qual é a minha taxa de juros? 2,5 ao trimestre, 2,5 e eu período de carência 8 trimestres, né? Então, 8 N. Vamos lá, qual é o meu valor futuro? 42.644,10. Então, aqui, ó, pessoal, eu quero 35 mil, depois de 8 meses de carência, vai virar 42.644,10. Então, quer dizer o quê? No final da minha carência, eu fiquei sem pagar nada até agora. Mas, no final dessa minha carência, eu estou devendo 42 mil. Então, esses 42 mil, para eu calcular o valor das minhas prestações, agora que é meu valor presente. Porque é o valor presente do instante 0 para o início de pagamento das prestações. Vocês estão entendendo? Eu vou começar... Qual é o início que eu vou começar a pagar minhas prestações? Qual é o instante 0? É agora, depois que terminou o período de carência. Depois que terminou o período de carência, minha dívida não é mais 35 mil, é 42 mil. Por quê? Meu amigo, os juros tá rolando, entendeu? A financeira não vai deixar de me cobrar juros porque eu sou professor de matemática financeira, porque você é bonitinho, não. Ela vai cobrar juros de todo mundo. Não, ela não quer saber. Então, ficou sem pagar? Beleza, eu lhe dou carência para você, você ficar um pedaço sem pagar. Lhe dou, mas o juros está rolando. Então, vai ter acúmulo de juros, beleza? Então, minha dívida que era de 35 mil passou para 42.644. Agora, eu vou calcular quanto é que eu vou pagar nessas 12 prestações para saldar essa dívida, para amortizar e zerar ela. Vamos para HP. Mais uma vez, ó, aqui, pessoal, no slide passado aqui, ó, tem um passo a passo. Depois vocês olham aí, ó, direitinho, ó, FFI, mas eu vou fazer aqui com vocês lá, agora. Bora lá. Faz aqui, FFI. Então, vamos lá. Qual é o valor presente da minha nova dívida? Ó, 42.644,10. Então, 42.644,10
CHS é meu valor presente. Então, valor presente agora da minha dívida. Eu vou ter quantos períodos para pagar? São 12 períodos, 12N. Qual é a minha taxa? A minha taxa é 2,5, né? Então, 2,5 é a taxa. I. Então, já sei que já botei meu valor presente, já botei o número de períodos, já botei minha taxa. No final disso aqui, eu vou estar devendo alguma coisa? Não, eu quero estar devendo zero. Zero valor. Então, vamos ver qual vai ser o valor das prestações. Aqui, 4.000, né? 157,25. Então, aqui, ó, cada Tzinho desse aqui vai ser o quê? 4.000, né? 157,25. 157,25. Vai ser cada prestaçãozinha dessa que eu vou pagar. Ok? Beleza, pessoal? Vocês entenderam até aí? Vamos ver do modo algébrico. Como é que seria? Bom, pessoal, continuando aqui. A mesma questão, né? Um empresário, um empréstimo equivalente a R$35.000 será amortizado em 12 prestações trimestrais com 2 anos de carência. Nessa condição, calcule o valor da prestação, a taxa de 5% ao trimestre. Pessoal, vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, a gente vai fazer agora pela forma algébrica, não é isso? A gente vai utilizar qual a forma? Essa bem aqui, ó. Eu quero saber o valor da prestação e tenho o valor da dívida no período inicial. Que eu, como eu havia dito para vocês, a gente também pode quebrar ela por etapas, né? Vamos lá. Portanto, substituindo tais dados na fórmula acima, para a renda diferida, temos que 35.000, o valor atual da dívida no instante da contratação, né? Igual a T, o valor da prestação, dividido por 1 mais 0,025 elevado a 8. Né? Por que 8? 8 é o número de períodos da carência, certo? Então, isso aqui vai ser esse 1,025 elevado a 8 vai ser responsável pelo quê? Pelo período de capitalização desses 35.000 para ele chegar no valor, naquele valor de 42.644 que a gente viu aqui. O papel dele é esse, certo? Aí continuando aqui a fórmula. Cochetes, né? 1 mais 0,025 elevado a 12 menos 1, tudo dividido por 0,025 vezes 1 mais 0,025 elevado a 12. Continuando aqui os cálculos, né? Fazendo esse cálculo aqui, 1 mais 0,25 elevado a 12 fica 1,34489 menos 1, dividido por 0,025 vezes 1,34489, 1,025 elevado ao oitavo fica 1,2184. Então, a gente chega aqui, ó, fazendo essa subtração aqui, 0,3489 dividido por, depois que fizer essa multiplicação, 0,03362225. Então, a gente tem aqui T sobre 1,2184
multiplicado por 0,3489 dividido por 0,03362225. Vamos lá, continuando fazendo os cálculos. A gente tem aqui, ó, essa divisão aqui, 0,34489 dividido por 0,03362225, vai dar isso aqui, 10,2572, né? E 1,2184 continua, 1,2184 aqui. Só que a gente faz agora o seguinte, ó, esse 10,2574 e divide por 1,2184. Como está multiplicando aqui, não tem, é como se estivesse dividindo tudo, entendeu? Multiplica tudo, divide tudo. Então o resultado dessa divisão fica 8,4191 vezes T, que é o valor da prestação. Aí eu vou ter aqui 35, vou pegar esse 8.008,4191 dividido por 35.000. Então vai ficar 35.000 dividido por 8,4191, que dá o 4.157,21. Ou seja, para essa renda diferida, serão necessárias 12 prestações de 4.127,21 para saldar a dívida equivalente a 35.000 adquiridos no empréstimo. Ok, pessoal? Então, vamos aí para a próxima. Rendas perpétuas. As rendas perpétuas são aquelas que caracterizam por possuírem duração ilimitada. Várias situações são tratadas do ponto de vista de rendas perpétuas, como, por exemplo, aluguéis de imóveis, avaliação de imóveis, fundo de pensão, etc. Nas rendas perpétuas, só faz sentido calcularmos seu valor atual, né, uma vez que essa renda possui infinitos termos e, portanto, o valor do montante é infinito. Pessoal, basicamente é o que eu falei até no início da aula, né, da renda perpétua, né? É muito utilizado o quê? Nessa parte de imóveis para aluguel, porque você pega, é como se fosse, por exemplo, o valor do imóvel, você tem o valor do imóvel, vamos supor, na data de hoje, o valor de 100 mil. Um valor de imóvel de 100 mil, vamos supor que uma taxa de mercado seja de 0,5%, 1%. Se a taxa de mercado é de oportunidade de 1%, você vai pegar a partir daquele valor, qual seria um valor de prestação que você nunca perderia o valor desse imóvel, ele sempre ficaria valendo aqueles 100 mil. E qual seria o valor dessa prestação? Que é justamente o valor do aluguel. Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente como é esse cálculo aí. Uma renda perpétua. Basicamente, uma renda perpétua é aquela renda que você vive só do rendimento, só dos juros. Entendeu? Então, nas rendas perpétuas só faz sentido calcular o valor atual, uma vez que essa renda não possui infinitos termos, portanto, o valor monetário, o montante é infinito. Lógico. Se você não tem um período para terminar ela, você não vai ter um montante. O montante dele vai tender ao infinito. Então, ó, o valor atual das rendas perpétuas, em termos pós-antecipados, né? O que é um termo pós-antecipado, pessoal? Pagamento no final, não é isso? Os termos pós-antecipados, seja P, que é o valor da prestação, valor um principal a ser pago em infinitos termos equivalentes a T. Então, esse P seria como se fosse um equivalente ao capital inicial, né? Pós-antecipados imediatos e periódicos a uma taxa de juros I, referente ao mesmo período de termos da renda. Nessa condição, qual o valor de P? O valor da prestação. A ideia que utilizamos para resolver o problema é obter o valor atual, né, para fim desse termo, né? Observe que o valor atual é P.
Rendas e posterior, valor, aqui, valor atual finito, termos desta renda e posteriormente fazer essa quantidade de termos crescer infinitamente e observar se o valor atual se aproxima de algum valor. Caso isso ocorra, o valor de P será obtido com a seguinte metodologia. Certo? Vamos lá. Ou seja, do ponto de vista matemático, segue-se que P é o limite do valor atual. Que é o valor atual de infinitos termos quando n tende ao infinito. Então, ou seja, do ponto de vista matemático, segue-se que P é o limite do valor atual dos finitos. O que é P, pessoal? P é o valor é o valor principal, é como se fosse o capital, não é isso? É o valor atual dele, é o valor presente. Então, se são termos infinitos, n tende ao infinito, né? Então, vai ser o limite de P vai ser o limite de a n com n tendendo a infinito. Tentar lembrar de limite na primeira disciplina de matemática do curso de administração, olha aí. Então, onde a n é igual a t, né, a fórmula da n. T, o valor da prestação, dividido por 1 mais i elevado a n, menos 1 sobre i 1 mais i elevado a n. Pessoal, como é que fica esse limite aqui? Limite 1 mais i elevado a n, com n tendendo ao infinito, vai dar infinito, e 1 mais i tendendo ao infinito também vai dar infinito. Você pode, quando são potências, né, você pode ficar só com as maiores potências e despreza o restante. Então, você despreza esse menos 1. Então, vai ficar 1 mais i elevado a n dividido por 1 mais i elevado a n, onde você cancela um com o outro, que vai dar 1. Então, o limite dessa partezinha aqui é 1. Só que antes dela, você tem um tzinho aqui, ó. Então, o que é que você tem? Daí, P é igual a T sobre I. T é o valor da prestação e é a taxa de juros. E P, então, vai ser o valor principal, vai ser o valor presente. Essa fórmula é utilizada o quê? Para avaliar imóveis. Para tanto, basta que imaginemos que o imóvel tem um horizonte de aproveitamento infinito, que é uma renda, que é um aluguel constante. Certo? Pessoal, só voltando aqui, isso aqui é uma metodologia de avaliação de acordo com a matemática financeira. O mais usual no mercado de imóveis é nem utilizar isso aqui não, isso aqui é um parâmetro. Mas o que eles utilizam mais é de acordo com o valor de mercado, aí vai lei de procura e oferta, entendeu? Tem imóvel que você não consegue, a taxa seria baixíssima aqui referente ao valor de aluguel, mas o valor dele está no mercado alto, entendeu? Ele tem um valor alto de venda. Então, como estava dizendo para você, isso é só um parâmetro de acordo com a matemática financeira. Não é lei ser isso. Se eu comprei um imóvel por 200 mil e, sei lá, a taxa da poupança está 0,5, eu vou ter que alugar ele por 200 mil, R$1.000. Beleza. Se você conseguir, nem sempre vai ser a realidade, que você vai alugar por esse valor. Ok? E outra coisa, questão do imóvel, querendo ou não, ele vai ter no seu valor, como é que eu posso dizer, aumentado ao longo do tempo, justamente pela valorização do imóvel, né? Como vai ficando escasso os terrenos que estão livres naquela região, vai desenvolvendo a região, então você vai ter um valor de venda maior daquele imóvel, né?
E aí você também vai ter um reajuste dessa avaliação e tudo mais. Mas vamos continuar aqui. Se um apartamento está sendo alugado por 450 mensais e a taxa de menor aplicação do mercado financeiro é de 0,85 ao mês, qual seria a primeira estimativa do valor desse apartamento? Então, uma estimativa desse valor seria o que? A gente utilizar aquela fórmula, né? Que é o P, que é o valor presente, ou pode se chamar também de A, né? Que é o valor atual, é igual ao valor da prestação, Tzinho, dividido pela taxa. Valor da prestação, 450. Taxa, 0,85. Lembrando que você tem que transformar isso aqui dividido por 100, né? Fica 0,0085. Então, fazendo essa conta, ficou 52.941,20. Então, aproximadamente aí, uma estimativa de acordo com a matemática financeira é que um apartamento que você aluga por 450, ele vale 52.941, ou 52.941,20 centavos. Por quê? Esse valor, 52.491,20 centavos, aplicado a 0,85 ao mês, vai lhe dar uma renda infinita de 450. Então, você vai conseguir retirar 450 todo mês. Ok, pessoal, esse aí foi... Existem outros tipos de renda, né? Mas pelo menos as principais que eu queria passar para vocês são essas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais de empréstimos.